matérias mais difíceis que tem é essa cronologia bíblica. Então, a primeira coisa é que não se preocupem se não entender. Perguntem, vamos dedicar tempo, vamos tentar aprender elas. Outra coisa, nós vamos falar alguns termos aqui que não tem como fugir deles. Nós vamos ter que exercitar esses termos. Então, se por acaso houver dúvidas, não estiver entendendo, é só perguntar. A primeira coisa que nós precisamos compreender sobre a cronologia é que ela é inexata. Já ouviram falar dessa palavra? O que significa inexato? Inexato. O que significa inexato? Algo que não é exato. É alguma coisa meio incompleta, tipo, próximo. Daí começa a confusão de anos. Você olha lá, o Matusalém viveu 900 anos, né? Por que fala que o homem viveu tantos anos assim? E hoje a própria Bíblia, que fala sobre homens com 600, 700 anos, 900 anos, a própria Bíblia fala que o dia do homem é 60, 70 anos e passou disso em fada e canseira. Poxa, mas agora há pouco não era em fada e canseira, e agora já é, justamente por causa da cronologia. Aí nós temos alguns problemas de cronologia. E o primeiro e maior problema é chamado de datação. O que é datação, gente? Datação é a data de início, ok? Nós temos no livro de antropologia, nós pedimos para que você lesse o livro E Deus Quebrou o Silêncio, que fala sobre a criação do Éden e os 7 dias da criação. E ali já mostra uma questão de datação, porque daí vem, será que seria dias literais de 24 horas, ou será que eram dispensações e todas essas coisas. Então, o grande problema é a datação. Vocês vão olhar alguns textos da Bíblia e vai falar assim, no ano do rei Uzias veio palavra de Deus, porque eles começavam a usar a datação dos reis. Daí, só que Israel vem e divide reino do norte e reino do sul, que nós vamos trabalhar bem hoje, agora sobre isso. Então daí começava o rei que estava mais velho, por exemplo, o rei de Israel, e aí sobe o rei de Judá, então no 10º ano do rei de Israel. Daí o rei de Israel morre, e daí sobe um rei em Israel, então no 20º ano do rei de Judá, começou o primeiro ano do rei de Israel. Então você vai ver que vai ter essa balança aí, para deixar a gente maluquinho, ok? Aqui atrás tem um mapa, fantástico esse mapa aqui. Ele, obviamente, ele não é meu, eu consegui ele, você consegue ele na internet também. Se você quiser comprar esse mapa e ter ele na sua casa, eu solicitei, mas não me mandaram até agora. Ele é um pouco caro, ele custa R$70 esse mapa lá na internet, você pode acessar lá cronologiabiblica.com.br e daí você vai conseguir compreender o mapa. Por mais que você estique aqui, não dá para ler o que ele está falando, mas ele começa do início da criação e ele vai até os reformadores e até a vinda do Senhor. E ele é bem divididinho, é fantástico esse mapa. Eu aconselho a todos os irmãos que puderem, e os que gostam de ensinar, e os que gostam de dar escola bíblica na igreja, ou que vale a pena ter esse mapa aqui para compreender a cronologia, ok? Primeira coisa que é a pergunta que eu quero fazer então, qual é a utilidade da cronologia? Para que me serve a cronologia bíblica? Quem sabe o que dizer? Marcando eventos, datas, as coisas que tem acontecido. compreender os tempos também, né? Para compreender os tempos, para compreender as datas, para compreender por que as pessoas elas estão falando isso. Por exemplo, o livro de Daniel, ele é muito necessário a cronologia para nós compreendermos as datas. Obviamente nós não vamos conseguir estudar toda a cronologia, mas existiram reis na época do exílio de Israel. Israel, ele se estabelece como rei na época, como reinado na época de Saul, e eles se tornam reis, mas depois de 120 anos, ou seja, 3 reinados, reinos unidos, que foi Saul,
Davi e Salomão, cada um reinou 40 anos. Depois desses 3 anos, o reino se divide em reino do norte e reino do sul. Nessa divisão de reinos, então fragiliza Israel, e não demora muito tempo, os assírios dominam Israel, só que coloca um domínio apenas econômico. Depois vem os babilônios e leva Israel cativeiro, né? Daí leva Ananias, Azarias, Misael, leva Daniel, leva Ezequiel, e leva os homens sábios, ou então os homens fortes, e deixa Jeremias no desterro, e daí você começa a ver que o reino ele é fragilizado. Logo, a nossa Bíblia, ela não é de ordem cronológica. Eu tenho uma Bíblia aqui, que quando vocês puderem e quiserem adquirir, vale a pena comprar uma Bíblia como essa aqui. A minha também a gente já tinha, mas essa é uma Bíblia de ordem cronológica. Então ela está, eu não sei se você tem lá uma dessa cronologia. Então ela está de acordo com a cronologia que nós temos nesse mapa aqui. Ela está de acordo com essa cronologia. Então você vai ler o texto, logo nós encontramos Esdras e Neemias, ele está lá nos livros históricos, lá atrás. Só que Esdras e Neemias, eles começam a aparecer no cenário depois do livro de Daniel. Depois do livro de Daniel. Porque foi dada a ordem da reconstrução dos muros e foi Neemias quem recupera os muros. Então a nossa Bíblia ela não está nessa ordem cronológica, ela é separada por históricos e proféticos. Lembra que nós fizemos isso na bibliologia? Dividimos, então, logo você vai começar a olhar lá, Neemias triste. Por que você está triste, Neemias? A minha cidade está destruída, e aquela coisa, e você fala assim, mas meu Deus, logo depois aqui, como é que é essa história? Parece que ela não tem sentido. É porque ela teria que ser colocada lá, depois de Daniel, que vem a profecia de Daniel, capítulo 12. Ok? Então, quando puderem adquirir, pelo amor de Deus, não vão sair daqui fazendo dívida, mas quando você for comprar uma Bíblia, procura uma Bíblia de ordem cronológica, que serve muito para você estudar. Para pregar não serve, pelo amor de Deus. Se você pegar uma Bíblia de ordem cronológica, você vai se perder, porque de repente você está lendo um texto ali e ele não termina o capítulo, aí já entra outro capítulo, principalmente no Novo Testamento, porque é ordem cronológica. Então, por exemplo, saiu Jesus, né, de Jerusalém com destino a Nazaré. Então aconteceram muitas coisas aqui. Na nossa Bíblia ele vai pontuando a história. Na ordem cronológica ela coloca história por história. Ok? Então, cuidado, né? Para pregar não vai dar certo. Mas para estudar vai ser muito, muito show. Eu achei que era só os livros que vinham. Não, tudo, versículo, o Salmo, você começa a ler o Salmo, por exemplo, 2, 3, e daí ele pula para o 80, depois ele vem para o 25, então toda ela está na cronologia. É muito legal essa Bíblia, vale a pena. Só para estudar, como eu disse. Muito bem, a utilidade da cronologia, então, é que ela fornece pontos de referência na progressão da mensagem e fatos da Bíblia situando-se no tempo. Então, nós vamos compreender bem as coisas. Por exemplo, você vai olhar um texto qualquer da Bíblia, como nós estávamos falando de Neemias, e aí você olha ele servindo a mesa do rei triste, e logo ele vai e ele encontra os muros de Israel. Claro que isso é uma poesia, mas ele encontra ainda os muros de Israel fumaciando. É lógico que era uma poesia, porque foram 70 anos depois. Ok? E aí, espera um pouquinho, mas para que levou 70 anos? Por que demorou 70 anos para eles voltarem? E aí nós vamos aprender a fazer conta. Lá atrás, quando Deus dá ordem a Moisés, o que ele fala? Vocês vão trabalhar durante 6 anos. E no 7º ano, não é para trabalhar, a terra tem que descansar. Ok? Não trabalhe. O que a terra te produzir, você come. Mas você não me planta nada, você não faz nada. 1 ano a terra plantando. Quando Israel passa a tomar posse da terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Deixa eu falar para vocês, não tinha vulcão de leite nem vulcão de mel na terra. Porque às vezes fala, mana leite e mel, parece que está saindo uma lava de leite, uma lava de mel. Não existia isso. O que quer dizer? Isso é uma poesia. Quer dizer que a terra era próspera, que
que havia muita bênção na terra. É isso que quer dizer o texto. Mas quando fala mana, leite e mel, não quer dizer que está saindo um vulcão da terra. Ok? Quando eles entram nessa terra, e era mais ou menos quando Pedro Álvares Cabral desembarcou aqui no Brasil, e Pero Vaz de Caminha escreveu: nessa terra tudo que se planta dá. Foi essa grande frase de Pero Vaz de Caminha que escreveu sobre o Brasil. Foi mais ou menos o que aconteceu lá em Israel. Eles começaram a plantar e colher, e começaram a prosperar. E nessa prosperidade, esse mandamento de deixar um ano a terra descansar, eles não cumpriram. Simplesmente não cumpriram. Começaram a trabalhar. Só que aqui vem um segredo para os nossos dias de hoje, que aconteceu lá atrás, e vem um segredo para os nossos dias de hoje. Você pode dever para todo mundo, menos para Deus. Para Deus você não pode dever. Deus sempre vai te cobrar. Vai te cobrar. A conta vai vir. E o que aconteceu com Israel? Ah, vocês não vão me devolver meus 70 anos, porque agora eles estavam devendo 70 anos de descanso. Vocês não vão me devolver meus 70 anos, não, vocês estão me devendo. Não vão devolver? Tá bom. Ô, Nabucodonosor, leva esse povo cativo e deixa a terra descansando. E durante 70 anos a terra ficou ali de descanso. Lembra que Daniel faz a oração: Senhor, já vai cumprir os 70 anos, o Senhor não vai restaurar Israel? E aí passa mais um pouco, o Senhor dá as profecias para ele morre, e vem Neemias restaurar os muros. Então quando ele fala que a terra estava pegando fogo e aquela coisa, é uma hipérbole ou uma poesia que ele estava falando sobre aquilo, mas a terra já 70 anos depois já havia acabado tudo, só que estava toda destruída. Ninguém se levantou para tomar posse de Israel, ninguém foi ali, nenhum amalequita, nenhum jebuseu, nenhum ferezeu, ninguém da vizinhança iam lá tomar conta. Haviam 3 homens em volta da terra, 3 nações na verdade, mas havia em volta da terra. Você lembra deles ou não? Lembra dos 3 nomes que estavam lá? Sambalate, Tobias e qual outro? E Gerson. Ou Gersem, né? Mas Gerson. Irmãos, isso aqui não é demônio, viu? Eu já vi muito pregador falar: vamos expulsar o espírito de Sambalate. Não, Sambalate era um homem, Tobias era um homem e Gerson era homem. Só que eles estavam, vamos dizer que Israel estava aqui, e eles estavam aqui em volta de Israel, eles estavam em volta, e eles não queriam que restaurasse o muro. Eles também eram súditos do Império Medo-Persa, que já era o segundo império, já não era mais o Babilônio. Eu estou fazendo um resumão aqui para que, quando nós entrarmos na matéria, vocês entendam. Hoje eu estou falando bem errado, vocês podem me corrigir. Hoje eu estou zoado. Então, houve 4 impérios que dominaram Israel. Foram os babilônios, os medo-persas, os greco-macedônicos e os romanos. Houve um aqui primeiro, mas ele não é nomeado, é chamado de assírios. Ele não é nomeado porque, na verdade, ele só colocou imposto econômico, não fez nada com Israel, só colocou imposto, porque a letra é feia, né? Pode perguntar o que está escrito, irmão. Primeiro Império Babilônico, segundo Império Medo-Persa, terceiro Império Greco-Macedônico e quarto Império, o Império Romano. Grego? Greco. 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 Macedônico? Macedônico. Medo-persas? Medo-persas. Porque são 2. São os medos e são os persas. E o outro é? Romano. Romanos. O Império Romano. Obrigado, meu irmão. Olha aqui, minha irmã. Essa aqui é a prova que a senhora tem que fazer da cristologia. Ok? Bom, vocês já devem ter visto uma imagem, ou já devem ter lido e talvez não tenham entendido muito bem, uma imagem que está lá no livro de Daniel, que ele vê, não a estátua do Nabucodonosor, a estátua do sonho, porque são 2 estátuas diferentes. A primeira estátua do Nabucodonosor é que quando ouviu o som da cítara, do símbolo, dos sons, vocês têm que se prostrar e adorar a imagem do Nabucodonosor. Esse era um. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael não se dobraram e foram lançados
na fornalha, ok? Nós fomos lançados também, acho que desde segunda-feira, esse fogão fica aqui, esse calorzão aqui, né? Mas a estátua que eu estou falando é uma que ele vê, era cabeça de ouro. Já viram essa profecia na Bíblia? Né? Cabeça de ouro, o peito de prata, né? O ventre e as pernas eram de bronze. Aí as pernas, o resto das pernas era feito de ferro, de cobre, e os pés eram de ferro misturado com barro. São esses 4 impérios aqui. Esse último, professor, como que é mesmo? Romanos. Romanos. Pois é. Essa imagem da estátua, depois você vê lá na continuação do sonho, uma pedra sem mão é lançada e acerta os pés da estátua, destrói a estátua, né? E aí é uma outra profecia, mas aquela estátua, aquelas visões, depois elas são mostradas também como animais. Não sei se vocês lembram disso, é a mesma profecia, que eles olharam a primeira cabeça. Eu vou ter que pegar a Bíblia que agora me deu branco. Como? Leão? Eu acho que é também. Mas o pessoal só ficou cativo na Babilônia. Por que dos outros? O que acontece aqui é que esse império medo-persa era dois grupos, os medos e os persas. Quando a gente lê o livro de Daniel, você vai ver que os medos estavam lá. Um rei famoso é o Belsazar, aquele que pegou os utensílios sagrados e levou para a festa, e aparece a mão na parede escrito Mené, Mené, Tekel, Parsim. Logo depois ele cai, né? E o Império Persa sobe ao poder. Esse Belsazar sempre me confundiu. Porque uma coisa é Belsazar e outra coisa é Beltesazar. Não é o filho. Mas Daniel também recebe esse nome. É bem confuso. O livro de Daniel tem que ler, reler, tem que várias vezes. Então, o Império Babilônico é representado com o... Vamos ver que, para eu não falar besteira. Mas o Império Babilônico é representado por um animal. Logo vem o Império Medo-Persa, que era o peito de prata, representado por um urso. Esse eu lembro muito bem, que era representado por um urso. Eu não sei se vocês lembram desse urso. Ele era meio tortinho, assim, né? O desenho dele, ele era meio torto e ele tinha 3 costelas na boca, representando 3 impérios que ele destruiu, né? E esse ser meio torto é porque representava o lado medo, que era mais fraco, e o lado persa, que era mais poderoso. Eu não sei se vocês sabem, graças a Deus aqui no Brasil não tem urso, mas o urso é um animal terrível. Ele, na época da escassez de comida, ele come carne. Mas se tiver prosperidade de comida, se tiver alimento suficiente, ele é um animal herbívoro, ele come plantas apenas. Então depende da fome que ele está. Você não consegue fugir do urso. Se você pegar e sair correndo, ele, por mais que ele não seja tão ágil, mas ele corre mais do que nós, os seres humanos. Ele corre mais. Se você se lançar no rio, ele é um hábil nadador, ele nada, que é uma beleza, ele tem uma capacidade de mergulhar profunda, os pulmões dele se seguram. Se você subir numa árvore, ele sobe em árvore. A única coisa que espanta um urso é fogo, é só isso, o resto não espanta. Ok? Daniel capítulo de número 7. Você não escreveu uma Bíblia? Eu deixei ali em casa. Claro. Por favor. A senhora precisa... Tem mais alguém? Tem. Quer a Bíblia, pastor? Obrigada. O senhor precisa de Bíblia? Preciso. Queria a minha. Isso aí. Vou pôr uma Bíblia. O senhor prefere em inglês, em português mesmo? Não, eu prefiro em espanhol. Que nem o pastor Edilson, pode ser uma grega. Né? Uma grega. Teve gente que ficou bravo mesmo, porque não sabia isso não, sabe? Já quero português. Já português. Só quero português, só quero português. Você tá me entendendo? Eu fiquei mais só, você tá me Lembra entendendo? do Fagner Turel, né? Quando o cara fala, tá me entendendo? Não, eu sou uma besta, não estou te entendendo não. Que capítulo é, pastor? Capítulo 7.
Versículo de número 4, a senhora tinha razão. O primeiro animal parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto olhava, suas asas foram arrancadas e ele foi posto de pé para que andasse como homem e foi dada uma mente humana. Bom, nós falamos aqui sobre as asas. O que representa asas na tipologia, gente? Quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de mulher, está falando do quê? Você já respondi. Quando fala de mulher, está falando de igreja. Pode ser uma igreja boa, igreja ruim, está falando de igreja. Quando fala de asas, está falando do quê? Quando fala de asas, está falando de velocidade, rapidez, ok? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente olha um texto desse e a gente quer interpretar ele literalmente. Fala assim, aí, tá vendo? Era um leão com asa de águia. Na verdade não, era o Império Babilônico, que ele foi voraz, ou seja, ele derramou muito sangue e com uma velocidade de águia, com uma velocidade incrível que ele conseguiu isso. Mas em determinado momento, tirou-se dele a velocidade e a voracidade, ou seja, o alimento, a necessidade de derramar sangue, e ele foi colocado em pé para agir com mente de homem. Ok? Daniel capítulo 7, versículo de número 5. O segundo monstro era parecido com um urso. Ele se levantou nas patas de trás e segurava 3 costelas na boca, e uma voz lhe dizia: vá e coma muita carne. Ok? Quando você olhar o desenho do urso, depois, se você tiver interesse, procurar na internet, você vai ver que ele é tortinho, porque era esse império. O que aconteceu com ele aqui? Por que ele foi voraz? Lembra que o Império Babilônio, que era um leão que foi colocado em pé e começou a agir como homem, então o urso vai e destrói o Império Babilônico, que é chamado de Medo-Persa. Ok? Logo vem o terceiro reino, que acaba com o Medo-Persa, que é o chamado Império Greco-Macedônico. Por que Greco-Macedônico? Porque nessa ocasião a Macedônia não estava ligada à Grécia, eram separados, então era greco, de Grécia, e macedônico. Um dos grandes macedônicos mais famosos que nós já tivemos, o nome dele é chamado de Alexandre o Grande. Foi um dos grandes famosos. Dizem que com 30 anos de idade, certa ocasião, Alexandre o Grande estava sentado, triste, e alguém perguntou para ele: por que você está triste, ó grande imperador? E ele falou: eu só tenho 30 anos e não tenho mais terra para conquistar. Já tinha conquistado tudo. Agora lê que animal que ele representa aí, o terceiro animal. Representa um tigre ou um leopardo, na verdade deveria ser. Tá tigre na sua também? Não, é que eu estou olhando aqui a imagem. O seu tá leopardo, né? A da senhora tá tigre, pastor Inês? O meu, tigre. Tigre é feio, não é para ser tigre não, porque o tigre é gordo e ele é preguiçoso. Na verdade, ele seria um leopardo ou um guepardo. O seu tá leopardo? O seu tá leopardo, pastor? Não achei. Achou? 7, versículo de número 9, é 9, né? O tigre é preguiçoso, então. Comparado com um leopardo ou um guepardo, sim. Se você vai ver normalmente fotos de tigre, você vai ver um bicho gordo, né? Um animal, ele é veloz, claro, ele é da raça dos felinos, mas comparado com o leopardo, então a tradução aqui, essa tradução que a senhora dá, eu também estou com ela aqui, ela é mais pobrezinha, ela é a nova tradução, a linguagem de hoje. E ele era um leopardo. Quantos pares de asas ele tinha aí, pastora? 4 pares de asas. Asa representa o quê? Velocidade. Oh, aleluia! Então, fica arrepiado aqui. Se os babilônios tinham um par de asas e foram velozes, agora você pega e multiplica isso por 4 pares de asas. E outra, e o animal que ele representa, um leopardo, ou o guepardo, né, que é mais veloz ainda que o leopardo, mas o leopardo ou o guepardo, eles chegam a pegar 70 km por hora na velocidade. Aí você pega e coloca mais 4 pares de asas nele, imagina a velocidade que foi que o Império Greco-Macedônico, eles conseguiram dominar
todas as coisas. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui, eu devo ter. Ó, esse amarelo aqui é o chamado Império Babilônico. Olha, dá uma olhadinha na extensão do Império Babilônico. Ó, Jerusalém está aqui, ó, que eles tomaram Jerusalém, tomaram a Síria. Esse é o Império Babilônico, ok? Aí vem o Império Persa, ou o Medo-Persa. Olha já a expansão de terra que ele toma. A média aqui, que é o Império Medo e o Império Persa. Olha a quantidade de terra. Enquanto que o babilônico se centralizou aqui, olha o que eles alcançaram. Ok? E aí vem o reino de Judá após o cativeiro, que é o Império Greco-Macedônico. Olha toda a expansão de terra que eles alcançam. Ok? Foi aí que o menino ficou triste, que não tinha mais o que conquistar? Tadinho, né? E esse aqui, por último, é o chamado. Ó, esse aqui é o Império Grego também. Mais um pedaço do Império Grego. Porque já não cabe mais numa foto só. Tem que pegar vários pedacinhos de foto. E vamos ver se a gente acha aqui. Aqui já é aqui só um pedaço da Palestina. Porque toda essa parte verde é o Império Romano. E aqui está a parte de Israel, que não é apresentada. Mas ele domina praticamente o mundo todo conhecido. Os romanos passam a dominar. Ok? Bem legal esse negócio. A gente vai ver melhor isso aqui depois lá em Geografia Bíblica. O Império Grego Macedônico. Logo, nesse meio tempo aqui, vem uma família por nome de Macabeus. Nós falamos sobre ele lá no período interbíblico, entre Malaquias e Mateus. Houve uma família por nome chamado de os Macabeus. Eles eram uma família que não estavam satisfeita com o domínio macedônico e quiseram libertar Israel. Olha, a ideia era boa, mas o que eles fizeram? Eles contrataram os romanos, que na ocasião, parte do grupo romano, eles eram aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, que é chamado de vikings. Eles contrataram os também conhecidos como godos, visigodos, eles contrataram os vikings para vencer o Império Macedônico, Greco-Macedônico, que já estava machucadinho, já estava ferido. E quando contrata o Império Romano, que é o que você vai ver o monstro com 10 cabeças, não é isso que fala aí a Bíblia? Sim. Eu já peguei um espantoso, de enormes dentes, de terra, de coluna, esfregaçado, devorado. Já vi isso. Devorava suas vítimas. Sobrava e esmagava com as patas. Tem 10 cabeças, né? Depois. Os outros era diferente. Os outros eles tinham 10 chifres. 10 chifres. E não tem outro chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre menor. E tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Feio, né? Cuidado para não misturar isso daí com a Igreja Católica, chamar de religião. Isso aí é só política, viu, gente? Esse texto aí, ele é político. Então, era esse Império Romano, que eram os pés normalmente tem 10 dedos, né? Então, que é os pés, os 10 chifres, só que daí logo depois caem 3 chifres e nasce um chifre que era poderoso, falava pelos cotovelos esse chifre e ele dominava os outros, que foi na verdade os romanos que nasceram, porque quando foi contratado um grupo de seminômades simplesmente para vencer os gregos macedônicos. Quando Macabeus estava celebrando a vitória, que aí foram embora agora, não tem mais domínio, ninguém manda mais em nós, quando estava celebrando, aí vem os romanos e falam, não é bem assim, quem manda aqui sou eu. E daí coloca Israel de novo sobre o jugo, com uma liberdade maior, porque o Império Greco-Macedônico, eles trabalharam muito a questão da cultura. No Império
da Grécia trabalharam muito a cultura. Tanto é que nós temos ainda hoje palavras no nosso português que tem influência gregoriana, né? Vem da Grécia e algumas coisas, muitas palavras nós temos muito do latim, mas nós temos muito da Grécia também no nosso português. Então, como eles trabalharam muito a questão da cultura e o povo estava muito elitizado, tanto é que quando vem o Senhor Jesus, o idioma oficial, apesar de ser os romanos que dominavam, mas o idioma oficial era ou o hebraico ou então o grego. Eram os dois idiomas que eles falavam naquela ocasião, tanto é que o nosso Novo Testamento é todo escrito em grego e alguns trechinhos só em aramaico, ok? Até aí tudo bem? Muita informação ainda não? Isso é só para a gente poder entender um pouquinho de cronologia, tá, gente? Então, a gente precisa saber, vou deixar para vocês fazerem um exercício para casa, tá bom? Para a gente poder trabalhar. Quiserem escrever aí o trabalho de casa é: encontre a datação dos 4 governos. É bom fazer agora porque daí não precisa fazer na prova. Encontre a Datação. Datação. É. Datação, assim, datação. Do Lula, da Dilma e do Bolsonaro. Então, Esses 3 últimos que você falou aí, nenhum deles governaram nada. Então, encontra os 4. a datação, a data é, o que a gente fala de datação? É início e fim, tá, pessoal? O ano, por exemplo, eu não vou falar porque senão vai dar... Mas o ano que começou e o ano que terminou. Então, encontre a datação dos 4 governos. Então, vocês vão ter que ser 2, 4, 6, 8. São 8 datas que vocês vão precisar achar. Governos que estão em cima. Isso, exatamente. Babilônia, Medo Persa, Grego, Macedônio e Romano. Os assírios não precisam. São 8 datas. 8 datas, porque tem o início e o fim, né, pastor? Ó, Sim. início e fim. Aí é lógico. Vocês vão perceber que, por exemplo, no fim do babilônico é início do persa, né? É início do persa. No fim do persa é início do grego macedônico. Isso que você não vai precisar pegar início do medo, início do persa, início do grego, início do macedônico. Não vai precisar, não. Só as 4 datas só. Ok? Viu como eu sou gente boa? Oi? Então, 70 anos não foi só na Babilônia. Não, os 70 anos. Em todos esses governos. Não, os 70 anos foi só na Babilônia. Só na Babilônia. Só na Babilônia. Então, eles ficaram mais tempo, então. Não, porque depois eles voltaram para Israel. Voltaram para Israel, mas eles continuavam a ser oprimidos. Foi oprimido até 1948, quando Israel foi declarado nação, mas ele era oprimido até 1948. Dentro da sua própria Na casa. sua própria casa. 1948 está sendo. Agora, 1948 agora. Sim. Então foi agora na época da guerra? Foi no ano que minha mãe nasceu. O senhor não era nascido ainda? Não, no fim. 2018? O senhor nasceu em que ano? 54. Então, Israel já tinha nascido primeiro que o senhor. Meu pai nasceu em 44, daí ele viu Israel nascer. Ele viu, com 4 anos de idade ele não viu nada, né? Mas ele falava que via. Eu vi Israel nascer. Ok? Ok. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Todas? Todas. Perguntem, gente. Não. Quando mesmo começou o reinado dos babilônios? Oi? Esse é muito engraçadinho. Esse é muito Não, engraçadinho. eu posso responder. O reinado dos babilônios começou exatamente quando o nome do pai dele era Nabopolassar, não era o Nabucodonosor. Ele foi visitar um rei famoso em Israel. Eles já tinham dominado Samaria, por isso que os samaritanos não falam com os judeus. A Samaria pertence a Israel, viu, gente? Quando fala de Samaria, não vai pensar que Samaria é uma nação lá. Não, pertencia a Israel. Deixa eu ver se eu acho. Em cima está um. Sim.
rei Ciro? Rei Ciro. Em que momento? Onde ele entra no reinado e libera o povo. Não, não é Ciro, é o Artaxerxes, não é? Lá de Neemias, você está falando? Não. Eu não sei desse rei Ciro. Do Rei Ciro. Não sei, será que é Ciro? Eu estava com essa dúvida já esse dia, né? Aham. Eu não ajudei ela Que legal, a resolver essa sabia, dúvida. não. Traz tudo aqui. Isaías lá, o Ciro, o grande. Mas Isaías não é Uzias? É, não, esse rei Ciro, agora já me localizei. Ele faz parte daquele período do Império Assírio. Ele era rei do governo assírio. Que a Babilônia vem e ela destrói por completo. Ela passa como se fosse um trator. Lembra que era um leão com asas de águia e com muita fome, daí depois ele se coloca como homem e passa a raciocinar. Mas quando ele vem, ele passa como trator. Então Ciro, nessa época, ele era rei da Assíria. Muito provável que neste momento o domínio dele era em Damasco, na Samaria. Muito provável. Mas como ele era imperador de tudo, então ele poderia estar em outro canto. Era isso, mais ou menos? Pastora? Ó, pessoal, essa aqui, ó, não sei se dá para ver aí, se não der eu vou passar para você. Essa aqui é a nação de Israel. Samaria tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Desse lado aqui, ó. E Jerusalém tá aqui. Então é tudo dentro da nação, ó. Aqui tem, ó, a Galileia aqui em cima, entendeu? Aqui já do outro lado aqui, da Decápolis, mas tudo isso aqui é Israel. O que acontece? O governo sírio, ou assírio, eles entram e colocam o quartel-general deles aqui. E aí, desce na Poblazar, que já tinha dominado, tinha acabado com o assírio, e ele desce de Samaria, no caso, na verdade, sobe, porque ninguém desce a Jerusalém. Toda vez que você vai falar de Jerusalém, você vai subir a Jerusalém, mesmo que na geografia está abaixo. É porque lá é a cidade de Deus. Então ninguém desce para a cidade de Deus, você só sobe para a cidade de Deus. E não importa a geografia. Isso é um segredo teológico que a gente precisa gravar. Mas falando geograficamente, então ele estaria descendo, mas ele sobe a Jerusalém e o rei, o que o rei daqui faz? Ele abre os tesouros e fala, olha como eu sou rico, olha que minha riqueza, olha meus guardas. Lembra desse texto bíblico? Lembra? Então foi aí que começou o império. Aquele que não se importou com os filhos. E aí abre tudo e logo vem o profeta e falou assim, olha, porque você abriu os seus tesouros para os babilônios, que na época era na Poblazar, porque você abriu os seus tesouros para os babilônios, então eles vão vir tomar tudo. Só que na Poblazar volta para a Babilônia, e quando chega na Babilônia ele morre. O filho dele sobe ao poder, Nabucodonosor, e Nabucodonosor vem e invade Jerusalém e leva todo mundo cativo. Então esse foi o ano que começou o Império Babilônico. Agora você quer saber o número? Aí vai dar certo. Mas não, por que a pergunta do Império Sírio, do Ciro? Não, porque a gente lê a história dele, né? Que ele era o grande, o Ciro o grande. Aí foi ele, pela história foi ele que libertou os hebreus, né? Não foi ele? Pois é. Libertou de quem? Do cativo. Falou, quem quiser pode voltar para sua casa, pode vir para Jerusalém. Não foi? Não. A senhora não estaria confundindo com o Assuero da rainha Esther? Não sei. Quem libertou Israel do cativeiro, que já não era babilônico agora, já era do cativeiro medo-persa e permitiu voltar, foi no livro de Neemias, foi o imperador chamado Xerxes, ou Artaxerxes, que também muitos teólogos afirmam que esse mesmo imperador Artaxerxes, ou rei Artaxerxes, ou Xerxes, é o mesmo Assuero que a rainha Esther casou com ele. Muitos dizem que é o mesmo. É uma discussão por causa, a cronologia ela mata um pouquinho a gente, aí não dá para saber se eram reis diferentes. Mas eu vou ver direitinho, eu Mas posso... tem até na bibliografia dele, de escola.
Tem aquele Ele rei, é conhecido por libertar o povo. tem aquele rei que ele foi profetizado no livro lá, muitos anos antes. É falado o nome dele e ele não era hebreu. Ele foi profetizado muitos anos antes. O profeta falou até o nome dele. E daí, se eu não me engano, é esse mesmo rei, que depois vem e perde Israel. Eu realmente eu não sei. Que ele até foi, não sei se ele era escolhido, mas que ele era escolhido de Deus, que tentaram matar ele quando era criança. Ele foi profetizado que ele ia. Ou nós estamos fazendo uma história. Pois é. Ou então, assim, eu não sei, realmente eu não sei disso. Mas o que pode acontecer, mas aí a gente vai ter que pesquisar para ver. O que pode acontecer já aqui no Império Romano, quando Israel vira nação, em 1948, mas aí já é história recente. Eu não sei, mas eu posso dar uma olhadinha, gente. Olha, pegando o professor. Eu tô com a memória igual do pastor Cláudio. Meu Deus. Não, eu não sei mesmo. Eu tô aqui, o pastor Cláudio não lembro nada, né? Nossa. Mas Que eu. incrível isso, pastor. Não, Né? não acho. Difícil a gente. É a gente que está fazendo a história, então. É uma vida boa. Eu não vou dizer que vocês estão fazendo uma história, né? Porque a gente esquece também, né? Pode ser que eu não esteja lembrando, mas eu acho que. É que daí o pai soube que a filha ia ter, ele foi profetizado que o filho que estava no ventre ia ser mais poderoso que ele. Aí ele falou, quando nascer, manda matar. Daí ele foi guardado por um servo lá. E quando ele cresceu, ele voltou para tomar o reinado. Gostou dessa historinha? Acho essa história. Que arrepiou aqui. Vamos pesquisar. Eu acho que você está certo, eu não acho que você está. Vai, me convida para pregar, que eu vou pregar tudo isso. Mas Isso. aí, pastor. Eu acho que você está certo. Eu acho que não é heresia que você está criando, não. Eu acho que você está certo. Não, Eu veja fico lá, pastor. com a memória ruim. A Suzane, ela vai cuidar da agenda para você ir lá pregar essa história. Por falar nisso, a gente vai inaugurar que dia, meu amor? 6, 7, 8. Dia 6, 7, 8, eu quero que eles estejam lá presentes lá para a inauguração da nossa igreja, lá na casa do pastor Cláudio. Lá no bairro Alto, Avenida da Integração. Eu espero que vocês estejam lá. Depois que a gente tiver programado direitinho, a gente vai mandar as datas para que os irmãos possam estar. Sábado vocês não tem culto sexta, né? Sexta na fazenda. Sexta tem culto. Sábado não. Sábado tem que eu fiz. Às vezes tem segunda. Então, vai ser sexta, sábado e domingo. Ok? Depois a gente vai falando melhor. Muito bem, qual é a grande dificuldade do... Bom, então isso daí, o que nós fizemos aqui agora, essa viagem aqui no livro de Daniel, é só para entender por que eu preciso estudar cronologia. Foi só para isso. Agora a gente vai começar a ver direitinho. Você precisa estudar cronologia porque essas coisas são muito confusas e precisa se estudar. Ok? Agora sim, a dificuldade do estudo da cronologia bíblica. Uma das dificuldades do estudo da cronologia bíblica está no próprio texto bíblico. Há especialmente na época dos juízes, do reino dividido e dos profetas, muitos períodos coincidentes em partes, reinados associados, intervalos de anarquia, arredondamento de números, etc., para a busca de solução das dificuldades, é mistério um profundo exame dos textos envolvidos. Então nós vamos olhar o texto e ele começa a falar uma coisa, você está ali quase vendo que é uma quarta-feira, 3 horas da tarde, e logo ele continua lendo o texto, já parece que é num outro ano que não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, para conseguir fazer a colocação exata no tempo, cada um no seu devido lugar, é preciso estudar e gostar da matéria, porque senão você vai ler e vai passar por cima. Uma das coisas mais chatas que tem na cronologia bíblica e que é importante nós lermos é a tal da genealogia. Genealogia, eu acho que a maioria de vocês, ou de nós, né, porque eu me incluo nisso, a gente começa a ler genealogia, no terceiro nome a gente já pula, né, porque a gente parece que vai falar em língua estranha, né? Começa lá e enrolar a língua, não, vou sair daqui desse enrosco, ou desse mistério. Bom, a era antes de Cristo é chamada de AC, como disse o pastor Cláudio aqui, antes de Cristo. Contagem do tempo que vai de Adão a Cristo é feita no sentido regressivo, isto é,
cômputo parte de Cristo para Adão. Então, antes de Cristo, então vamos colocar aqui a cruz como marco. A datação, ela vai zerar aqui, ó, ok? Ela vai zerar, ela vem de ordem decrescente, e aqui, depois de Cristo, é ordem crescente. Então, decrescente, e ordem crescente. Eu não sei porque eu insisto em escrever, ninguém vai entender minha letra, mas decrescente, aqui na cruz ela fecha em 0, e aqui ela começa o ano 1. Decrescente e crescente, ok? Vocês vão olhar muito isso na Bíblia, e dá uma impressão estranha, porque o ano 500, e aí depois passa mais um monte de ano 400, você fala, mas como assim? Não tinha que ser ano 600? Então é porque ele vai de ordem decrescente, de Adão até Cristo, o ano 0. Ainda para entender aqueles poetas do século 21, que falam assim que o Senhor Jesus foi o único que dividiu a história entre antes de Cristo e outro, como chama? Depois de Cristo. Também é chamado de AD, e o outro já vou lembrar. AD, você vai ver em alguns lugares, é chamado de Agnus Domini, ou seja, ano do dominador ou ano de Deus, ok? Então eu não sabia que tinha, mas aquela vez eu vi. Já tinha visto, né? Aqui tem também, eu já vou lembrar, aqui a minha cabecinha hoje não tá boa, não. Eu cheguei a falar até ovo hoje. Hoje eu tô atrapalhado, gente. O pastor é ano Domini ou... Antes de Cristo. Não, ainda não. dominador. AD. Dominador. Dominador. O que é dominador? Domini ou ano de Deus. Agnus Domini, ou seja, ano do domínio ou do dominador, ou então chamado de ano de Deus. Ok? Antes de Cristo e depois de Cristo também conhecido. A Cristo é feito em sentido regressivo, isto é, o cômputo parte de Cristo para Adão, e não o contrário. Em outras palavras, partindo de Adão para Cristo, os anos diminuem até chegarmos a 1 antes de Cristo. Portanto, de Cristo para Adão, o normal, os anos aumentam até chegarmos 4004 antes de Cristo. Aqui, ó, 4004 antes de Cristo. Tido como a data da criação adâmica, é que Jesus é o centro de tudo e também o marco divisório do central do tempo. Hebreus 11:3, no grego, trata sobre isso. O erro existente no nosso calendário atual, o uso do calendário é tão antigo quanto a própria humanidade. Os primeiros povos a usar calendário foram os antigos egípcios. A calendários diversos, o leitor moderno que só tem a noção do nosso calendário precisa perceber-se disso ao estudar assuntos antigos. Nestas nossas concisas e incompletas notas, reportamos-nos unicamente ao calendário cristão, do qual o calendário atual é uma continuação. Vamos lá, um outro trabalhinho de casa. Nós estamos em que ano? 2020. 2020. Primeira pergunta. Qual o nome do nosso calendário? Segunda pergunta. Primeira pergunta, qual o nome do nosso calendário? Domiciano, Gregoriano, enfim. Aí vocês estudem ou encontrem. Em que não? Outro qual? Qual o ano no calendário de Israel? Israel não está em 2020, viu, gente? Que ano que ele está vivendo?
o ano do jacaré, que nem na China, no Japão, no leopardo. Eles cada ano põem um